Oi, meus amigos. A gente já leu o prefácio, agora nós vamos ler o capítulo 1. Creia no sucesso e tenha êxito. Vou subir a telinha aqui para vocês, para nos auxiliar. Opa, vamos lá. Aqui. Deixa eu mudar um pouquinho aqui para ficar melhor. Creia no sucesso e terá êxito. O sucesso envolve muitas coisas maravilhosas e positivas. Ele significa prosperidade pessoal, uma bela casa, férias, viagens, novidades, segurança financeira. Significa dar aos filhos o máximo de vantagens. O sucesso representa conquistar a admiração, a liderança, ser olhado com respeito por todos, no escritório, na vida pessoal. Sucesso significa liberdade. Liberte-se dos aborrecimentos, dos temores, das frustrações e do fracasso. O sucesso significa respeitar-se a si próprio, encontrando mais felicidade e satisfação na vida, e ser capaz de fazer mais pelos que dependem de você. O sucesso significa vencer. Obter o sucesso, realizar-se, é o objetivo da vida. Todo ser humano deseja sucesso. Todo mundo deseja o melhor que a vida tem a oferecer. Ninguém tem inveja dos que vivem rastejando na mediocridade. Ninguém gosta de se sentir inferior ou de ser forçado a ser. Na passagem bíblica diz que a fé pode mover montanhas. Encontramos um dos meios mais práticos e sábios para alcançar o sucesso. Acredite realmente que é capaz de mover montanhas e você o fará. Não há muitas pessoas que acreditam ser capazes de mover montanhas, por isso não há muita gente que consiga fazê-lo. É provável que você já tenha ouvido alguém dizer algo parecido com: é um absurdo imaginar que você pode mover uma montanha apenas pelo fato de dizer: montanha, move-te. E simplesmente impossível. É simplesmente impossível. As pessoas que dizem isso fazem confusão entre acreditar e simplesmente desejar. É lógico que você não pode mover uma montanha apenas desejando movê-la. Tampouco pode ocupar um cargo de chefia simplesmente porque deseja, ou comprar uma casa de 5 quartos, 3 banheiros, ou ganhar um aumento. Você não pode alcançar uma posição de liderança só porque deseja, mas você pode mover uma montanha se acreditar ser capaz de movê-la. Você pode alcançar o sucesso acreditando ser capaz e bem-sucedido. Nada é de mágico ou místico no poder da crença. A crença age da seguinte maneira: acredite que a atitude de eu sou positivo, eu sou capaz, gera o poder e habilidade, energia necessária para realizar qualquer coisa. Quando você crê que pode realizar algo, surge o modo de como realizá-lo. E é verdade, né, meus amigos? Então, essa tela ela fala o seguinte: acredite que a atitude de eu sou positivo, eu sou capaz, gera o poder, ó, gera o poder interno de você acreditar que realmente é positivo e é capaz. E a habilidade é a energia necessária para realizar qualquer coisa. Ou seja, quando você acredita, ou quando você tem um sonho ardente, uma vontade, um desejo, uma dor, uma necessidade, você começa a acreditar que aquilo vai funcionar, ou que você vai realmente conseguir, de repente, pagar um boleto, pagar uma conta. Você vai gerando o poder, você vai acreditando, eu vou conseguir, tá, mas você vai conseguir como? Vai cair do céu o dinheiro? Pum, você pagou? Não, não é isso. Ele vai gerando também habilidades, ou seja,
como você vai pagar aquele boleto. De repente, se você trabalha com divulgando algum produto, se você é uma cozinheira, se você não é uma cozinheira, mas você sabe fazer aquele lanche delicioso, você vai criar uma habilidade para fazer algo extra para que você consiga pagar aquele boleto mais rápido. Ou outras situações. Eu coloquei essa porque eu não gosto muito de comer, né? Deu para perceber. Mas enfim, bora lá. Então, ele vai gerar a habilidade de você pensar como você vai fazer aquele ato ser realizado, né? Então, a energia também. Porque quando você começa a imaginar sendo feito, você começa a trabalhar, o seu cérebro começa a trabalhar para você de graça. Quais as ferramentas, o que você vai buscar. Por isso você está aqui hoje, porque você quer quebrar barreiras, você quer buscar ferramentas. Ele também vai fazer o quê? Vai fazer você visualizar, tá? E a tua energia, o teu ambiente, você começa a trabalhar aquilo, vai ter a energia necessária para tudo isso acontecer. Então, existem algumas técnicas, algumas ferramentas que a gente vai ver lá na frente. Mas, se fez sentido para você, curte, compartilha, comenta e ativa o sininho que a gente vai continuar falando do A Mágica de Pensar Grande aqui no Quebrando Barreiras com Gisele Araújo. Bom, quando você crê que pode realizar algo, surge um modo de como realizar. Geralmente, as jovens que começam a trabalhar em novos empregos, cada um deles deseja um dia alcançar o sucesso que acompanha a ascensão aos postos mais altos. Acontece que, porém, a maioria desses jovens não se acredita capaz de chegar ao topo e não chegam, acreditando que é impossível subir. Eles não encontram os degraus, ou os degraus que levarão até lá em cima. Procedem conforme a média das pessoas. Poucos, contudo, acreditam que realmente vão alcançar, vão obter esse sucesso e se lançam no trabalho com a atitude de subir. E apoiados nessa crença, alcançam o topo, acreditando que será bem sucedida. E nada há de impossível nisso. Essa gente estuda, observa o comportamento dos chefes mais antigos, aprendem com as pessoas bem-sucedidas, enfrentam os problemas e tomam decisões. Observam as atitudes dos vitoriosos. As pessoas que se acreditam capaz de realizar sempre encontram um meio de realizar. A pessoa que se acredita capaz de realizar sempre acha como realizar. Acredite em você. Você é capaz. Você vai se surpreender. Apenas acredite. Há 2 anos, uma jovem conhecida minha, bora lá. Há 2 anos, uma jovem conhecida minha resolveu montar uma agenda para vender trilhas. Muita gente lhe disse que ela não devia, que não seria capaz de montá-la. Suas economias não chegavam a US$ 3.000 e advertiram-na de que o capital necessário para um tal negócio era de muitas vezes aquela quantia. Já pensou na concorrência? Perguntaram-lhe uns dos consultores. E além disso, que experiência que você tem na venda de trailers, de gerir um negócio sozinha? Essa jovem, porém, acreditava em si mesma, ela tinha muita fé em sua capacidade de alcançar o sucesso. Prontamente, admitiu-lhe a falta de capital, que a concorrência era grande, que ela não tinha experiência. Mas ela pendurou e disse, ponderou, mas ela ponderou. Tudo indica que a indústria de trailer tende a expandir-se. Além disso, estudei meus concorrentes e cheguei à conclusão de que ninguém nesta cidade será capaz de vender trailers melhor do que eu. Sei que vou cometer alguns erros, mas vou vencer depressa. E assim aconteceu.
Não foi difícil arranjar o dinheiro. Sua crença absoluta no sucesso do empreendimento conquistou a confiança de dois investidores. E, armada com esta crença, ela realizou o impossível. Conseguiu que um fabricante de trailers lhe adiantasse uma remessa sem pagamento. No ano passado, vendeu trailers do valor de US$ 1 milhão. No ano que vem, disse, espera ultrapassar os 2 milhões. Quem crê com firmeza faz com que a mente trabalhe imaginando meios e modos de fazer. E se você acreditar que será bem-sucedido, os outros confiarão em você. A maioria das pessoas não creem assim, porém alguns das pessoas, os que moram, os que habitam na cidade do sucesso, acreditam. Algumas semanas, um amigo meu, funcionário de um departamento estadual de estradas de rodagem no estado do meio oeste americano, contou-me um caso dos que movem montanhas. No mês passado, nosso departamento comunicou a várias empresas de engenharia que estavam autorizados a contratar uma empreiteira para projetar 8 pontes, que faziam parte do nosso programa de construção nas estradas de rodagem. As pontes deviam ser construídas por US$ 5 milhões e a empreiteira escolhida receberia como comissão pelo projeto aprovado 4%, ou seja, US$ 200 mil. Falei com 21 empreiteiras sobre o projeto. As 4 maiores resolveram imediatamente apresentar suas propostas. As outras 17, que eram pequenas, dispondo apenas de 3 a 7 engenheiros cada uma, 17 delas ficaram bem assustadas com o tamanho da obra. Examinaram o projeto, sacudiram a cabeça e disseram: é grande demais para nós. Gostaríamos de executá-lo, mas nem adianta tentar. Gente, eu vou ter que comentar isso aqui. Muitas das vezes a gente pensou isso também. Às vezes algum projeto que está guardado, que está na gaveta, de repente fazer um docinho para vender, de repente um projeto muito grandioso que depende de muito investimento financeiro e você quer conversar com uma pessoa para ser o investidor, enfim, qualquer coisa. Ah, o que que vem no na nossa mente? Vem aquele aquele pequeno pensamento, tá? Ah, não, eu não vou conseguir fazer isso. Para ela dá certo, para ele dá certo. Olha, com certeza, ele é um ótimo pai, ela é uma ótima mãe, em todos os sentidos da nossa vida. A gente perde o trabalhar do nosso merecimento. Por que que para o outro dá certo? Por que que para o outro ou para outra empresa ela é melhor, ela vai conseguir? E às vezes a gente tira o corpo fora, né? Como comentam por aí, a gente tira o nosso time de campo porque a gente acredita que o outro é melhor por alguma circunstância e a gente precisa acreditar em nós, nos valorizar. E aqui também vai ter algumas técnicas, algumas ferramentas que a gente vai aprender a como trabalhar o nosso merecimento, tá? Bom, então jamais pensar dessa forma, pequeno. Quando vir esse pensamento, volta lá, lembra desse nosso conteúdo e fala assim: opa, eu também mereço, eu posso, eu consigo, né? E se não der certo? Não pensa assim, não, e vai dar certo. E quando der certo? Como você vai fazer para pegar a próxima empresa? É isso aí. Bom, no entanto, uma dessas pequenas companhias, que tinham apenas 3 engenheiros, estudou o plano e respondeu: podemos executar o projeto. Vamos apresentar uma proposta, e assim fizeram e ganharam o contrato. Aqueles que se acreditam capazes de mover montanhas fazem-o. Os que procedem de modo contrário não os conseguem. A crença desencadeia a força para realizar. Atualmente, nos tempos modernos, a crença está relacionada a coisas muito mais importantes do que mover montanha. O elemento mais essencial, na verdade, o elemento essencial em nossas explorações espaciais hoje é a crença
de que o espaço pode ser dominado. Sem uma crença firme, inabalável, de que o homem poderia viajar no espaço, nossos cientistas não teriam a coragem, o interesse e o entusiasmo para levarem adiante seus projetos. A crença de que o câncer pode ser curado acabará por conseguir a cura. Muito falou-se em construir um túnel sob o Canal da Mancha para unir a Inglaterra ao continente. A construção desse túnel dependia de responsáveis por ela que acreditassem ou não na possibilidade da realização. A crença nos grandes resultados é a força motora, a força que está por trás. Os grandes livros, dos grandes dramas, das grandes descobertas científicas. A crença no sucesso está atrás de todos os negócios prósperos e das organizações políticas e eclesiásticas. A crença no sucesso, ela é um ingrediente básico, absolutamente essencial a todos que são vitoriosos. Por exemplo, quando a gente fala de crença, a gente fala de um desejo ardente, de um sonho, de uma dor, de uma necessidade, né? Aqui a gente está falando no modo geral. A gente precisa acreditar, a gente precisa visualizar, a gente precisa ter clareza daquilo que a gente quer. Porque quando a gente acredita com clareza daquilo que a gente quer, um exemplo, um carro. Ah, eu quero um carro só para eu poder andar aqui no meu bairro, só para eu poder fazer uma compra. Eu quero um carrinho só para eu poder levar alguém ao médico. Ah, eu quero um carrinho só para eu poder ir na minha parte religiosa. Ah, eu quero. Gente, olha, a crença daquilo vai trazer, o nosso pensamento é um imã. Então, a gente precisa detalhar aquilo que a gente quer. Então, o que você quer, você precisa detalhar. Você precisa pegar um papel, você precisa escrever exatamente aquilo que você quer, que você deseja. Então, escreva, assim você vai estar trabalhando não só o painel dos sonhos, o seu desejo, você vai estar trabalhando a sua visualização mental, tá? E aí tem uma outra técnica que você precisa colocar aquilo que você deseja espalhado em todos os lugares possíveis. Pode começar pela tela do celular. Procure aquilo que você quer, coloque na tela do celular e precisa ser exatamente daquilo que você quer. Se não tiver do jeito que você quer, se ainda não foi criado, você pode co-criar. Então você vai desenhar, você vai cortar, enfim, tira uma foto depois e põe na tela do celular. Todas as vezes que você for mexer no teu celular, principalmente na parte do desbloqueio, você vai olhar para aquilo, tá? Então você vai magnetizar aquilo, você vai pedir, você vai jogar para o universo, para a sua parte espiritual, aquilo que você quer mais detalhado da forma que você quer, ok? Bom, acredite que realmente vai vencer e você vencerá. Há anos que venho conversando com pessoas que fracassaram nos negócios e em várias carreiras. Tenho ouvido uma série de motivos de desculpas como explicações dos insucessos. E à medida que vamos conversando, surge algo especialmente significante, como que, por acaso, são feitas as observações assim. Para falar a verdade, eu não acreditava que desse resultado. Ou, bem que eu tinha um pressentimento antes mesmo de eu iniciar. Ou ainda, para mim não for surpresa que não tivesse dado certo. Dizer muito bem, vou tentar, mas não creio que dê certo, causa um insucesso. A descrença é uma força negativa. Quando a mente não acredita ou duvida, atrai motivos para apoiar a descrença. A dúvida, a descrença, a vontade subconscientemente de falhar e não desejar realmente em ser bem-sucedido são responsáveis pela maior parte dos fracassos. Já pensou quando a gente vai fazer algo? Colocou aquele sonho no papel, colocou aquela meta, aquele objetivo, e você já vai colocando ele assim, eu quero tal, e você vai pensando, eu vou colocar só por colocar, porque eu sei que isso não vai funcionar, não, isso não dá certo, não. Esse negócio de pensar, de descrever, não dá certo. Não vai dar certo mesmo, que você já está pensando que não vai dar certo, então não vai dar certo. Bom,
A descrença é uma força negativa. Quando a mente não acredita ou duvida, atrai motivos para apoiar a descrença. A dúvida, a descrença, a vontade subconsciente, estou repetindo que é para gravar mesmo, subconsciente de falhar, de não desejar realmente ser bem-sucedido, são responsáveis pela maior parte dos fracassos. Duvide, você fracassará. Duvida de você, que você vai fracassar. Tenha certeza da vitória, alcançará o sucesso. Então, tenha certeza da vitória, meu amigo, minha amiga que está aí me escutando, que está aqui me acompanhando, né? Eu agradeço, gratidão por você estar aqui. Tenha certeza que você vai alcançar. Tenha certeza absoluta que você vai alcançar. Você já foi abençoado, você está aqui nessa terra para desfrutar o que é de melhor. Ou você acha que está aqui para sofrer? Tá, não. A gente faz, às vezes, escolhas, decisões erradas, e aí a gente tem as consequências daquelas decisões. Às vezes demora um pouco para colocar tudo no lugar, mas você nasceu para brilhar, para vencer, para falar para as pessoas, você nasceu para prosperar, mas você precisa acreditar nisso. Se você não acreditar, você pode fazer 10 mil cursos, você pode ler 10 mil livros, e você pode ter 10 mil vezes o dinheiro que você tem na sua conta, que não adianta, que não vai dar certo, tá? Então acredita, meu amigo. Acredita. Acredita em você. Acredita na sua fé. Acredita que vai dar certo. Recentemente, uma jovem escritora conversou comigo a respeito de suas ambições literárias. Veio à tona um nome de um dos mais afamados escritores de sua área, que era de ficção. E ela dizia, né? O X é um grande escritor. E claro que eu não posso obter o mesmo sucesso que ele. Fiquei muito desapontado com a sua atitude, pois eu conhecia o escritor que ela mencionava e sabia que não era super inteligente, não era super compreensível, nem super mais nada. Ele, sim, isso sim, ele era super confiante, acreditando estar entre os melhores e, portanto, ele agia como tal. É bom respeitar o líder, aprender com ele, observá-lo, estudá-lo. Não se deve, porém, idolatrá-lo. Acredite em você. O maior ingrediente do mundo é a fé, né, gente? É a crença. Então acredita, você é capaz de superar. Você é capaz de ir mais além. Os que assumem uma atitude inferior tornam-se invariavelmente inferiores. Encare o fato do segundo modo. A crença é o termostato que regula o que realizamos na vida. Escute o indivíduo, escuta a pessoa que se arrasta na mediocridade. Ele acredita que vale pouco, portanto, ele recebe pouco, ele acredita que ele é incapaz de realizar grandes coisas e ele não realiza. Ele se julga insignificante e tudo que ele faz parece trazer uma marca de insignificância. À medida que o tempo passa, a falta de crença em si mesmo evidencia-se na maneira como fala, como anda, como age, e a menos que ajuste o seu termostato, irá diminuindo cada vez mais na sua própria autoestima. E como os outros veem e nos, né, como os outros veem, como nós nos vemos, ele cai no conceito dos que cercam. Por outro lado, uma pessoa bem-sucedida, vou voltar aqui, vou ter que parar aqui. Gente, é verdade. Às vezes, eu não estou falando que é frescura, longe de mim, porque eu já passei por essa situação. Quando você começa a não acreditar mais em você, você vai perdendo a esperança, você começa a pensar só coisas negativas, você começa a se sentir inferior a tudo, você começa a não se sentir uma pessoa importante, você começa a se sentir desnecessário para o teu grupo religioso, para a tua família, para o teu time de trabalho, e aí você começa a pensar assim: ah, nem vou fazer porque eu sou insignificante mesmo, então não vai fazer a diferença. Não pensa assim, gente. Não pensa assim. Pense diferente. É um pensamento ruim, mas ele vai passar. Comece a buscar lembranças daquilo que você fez que foi importante para alguém, coisa simples. Se você não tem essa lembrança na sua mente,
Comece a lembrar de algumas conquistas que você teve. Comece a lembrar de momentos bons que você teve. Comece a colocar o que é negativo para o lado. Porque se a gente começar a pensar dessa forma, até as pessoas à nossa volta começam a acreditar mesmo que a gente é assim, que a gente não é boa o suficiente. Não é boa de ser boazinha, de ser tonta, né? De ser trouxa. É boa de você tem suas qualidades, todos nós temos nossas qualidades, então a gente precisa enxergar no mínimo as 5 qualidades. Olha aí uma dica, enxerga 5 qualidades em você. Quando vier esses pensamentos, você vai lá e você lembra dessas 5 qualidades. E se você está aí num processo muito delicado, muito difícil, em que você não tem esperança, um processo em que você não consegue enxergar nenhuma qualidade em você, comece a escrever as qualidades que você deseja ter. Escreve elas, que você comece a ler essas qualidades que você deseja ter no espelho para você mesmo. Você vai ver que essas qualidades vão começar a aflorar, porque você já está acreditando naquilo, você está lendo, você vai começar a acreditar, você vai começar a puxar isso para você. Você vai ver que essa pequena técnica simples vai fazer a diferença na sua vida, tá? Depois você curte, compartilha e comenta se fez sentido para você, tá bom? E quem fizer alguma tarefinha, comenta para mim, vai ser bem legal, tá bom? A gente poder compartilhar um pouquinho aí da nossa experiência. Bom, voltando lá, a crença do sucesso, deixa eu voltar aqui, opa, peraí, voltei, Gisele, aqui. Por outro lado, uma pessoa bem-sucedida acredita que vale muito e, como consequência, recebe muito. Crê que pode realizar grandes tarefas, tarefas difíceis, e ela realiza. Tudo que ela faz, o modo como ela se comporta com os outros, seu caráter, seus pensamentos, seu ponto de vista, tudo isso diz: eis um profissional, eis uma pessoa importante. Cada pessoa é o produto de seus próprios pensamentos. Pense grande, ajuste seu termostato para cima, tente obter sucesso com a crença sincera e honesta de que será bem-sucedido. Tenha uma atitude positiva e cresça. Gente, às vezes vocês passaram por algum desafio que te fez pensar mal até de você. Acontece, as contas chegam, boletos chegam, cobranças chegam, e de repente você não conseguiu cumprir com a tua palavra, com aquilo que você fez o compromisso. E isso vai fazendo você ficar destruído por dentro. Você começa a falar assim: eu não consegui cumprir com aquilo que eu combinei, eu não estou conseguindo cumprir com os meus deveres. Isso financeiramente, ainda mais nesse momento que a gente está passando, nesse momento de pandemia. E aí, isso faz com que a gente comece a ter pensamentos ruins. Mas isso não diz quem é você. O que vai dizer quem é você é o que você vai fazer a partir de agora. É o que você quer fazer a partir de agora. Então, com as ferramentas, você começa a ter atitudes diferentes. E quando a gente erra, a gente liga, pede desculpa, ou a gente negocia e a gente segue, tá bom? E assim a gente vai conseguindo colocar as coisas no lugar e as contas no lugar, tá bom? Bom, alguns anos após haver me dirigindo a um pouco de homens de negócio em Detroit, conversei com um senhor que se aproximou de mim e apresentou-lhe e disse: Gostei muito da sua palestra. Poderia me conceder alguns minutos? Adoraria poder discutir com o senhor um caso pessoal. Em poucos minutos achávamos confortáveis. Ficamos confortáveis, pedimos um cafezinho, um refrigerante, e ele começou. Tenho uma experiência pessoal que se adapta perfeitamente ao que o senhor estava falando essa noite, de fazermos a mente trabalhar a nosso favor, em vez de contra nós. Olha lá, que a gente já está aprendendo a trabalhar a mente ao nosso favor, em vez de contra nós. Nunca disse a ninguém como conseguiria sair do mundo da mediocridade, mas gostaria de te contar. E eu, claro, eu respondi sim, quero ouvir. Há 5 anos atrás, eu avançava penosamente uma sociedade no comércio de tintas e ferragens. Vivia decentemente, de acordo com os padrões médios, porém longe do ideal. Eu morava numa casa muito pequena que eu não podia comprar
muito do que desejava. Minha santa esposa não se queixava muito, e eu sabia que eu estava ali apenas por um momento, e ela também era muito feliz e eu também. Intimamente, eu estava cada vez mais insatisfeita e não mostrava isso para ela. Era uma tortura sentir que eu estava decepcionando minha esposa e meus 2 filhos. No entanto, hoje as coisas são diferentes, continuou ele. Hoje a gente possui uma bela casa, um bom terreno, uma casa no campo, algumas centenas de quilômetros do norte daqui. Não há mais preocupações sobre se podemos matricular os meninos numa escola boa. A minha mulher não precisa mais se sentir culpada toda vez que ela gastava dinheiro para comprar roupas novas. No verão que vem, toda a família vai viajar para a Europa, onde passaremos um mês de férias. Estamos realmente vivendo. E como aconteceu tudo isso? Eu perguntei. Aconteceu, continuou ele. Quando eu, empregando a mesma frase que o senhor disse essa noite, eu dominei o poder de crer, explicou ele. Há exatamente 5 anos, eu tive o conhecimento de uma oportunidade de negócio com uma empresa de tintas e ferragens aqui em Detroit. Nesta ocasião, morávamos em Cleveland. Decidi verificar na esperança de ganhar um pouco mais de dinheiro. Cheguei aqui numa tarde de domingo, mas a entrevista mesmo seria só na segunda-feira. Após o jantar, eu desci do meu quarto de hotel e por alguma razão eu estava bem triste comigo mesma, porque eu me perguntei: eu nada mais sou do que um indivíduo falido de classe média. Por que que eu vou tentar representar um projeto de um progresso tão pequeno? Até hoje não sei o que me impediu de fazer, mas eu arranquei. Perdão. Até hoje eu não sei o que me impediu de fazer. Eu arranquei uma folha de papel do bloco do hotel e comecei a escrever os 5 nomes das pessoas mais sucedidas que eu conhecia e que de longe me superaram em relação de dinheiro, de poder, de ter cargos de responsabilidade. Duas eram 2 vizinhos antigos que estavam em grandes residências. As outras duas eram camaradas que havia trabalhado comigo. E a quinta era meu cunhado. Em seguida, eu continuei sem saber, né? Eu não sabia. Eu perguntei os que meus amigos tinham feito, e nada além do que eles tinham feito nos seus empregos, e comecei a comparar as inteligências. Ou seja, ele foi, anotou no papel as 5 pessoas, ou vou botar aqui, as 5 pessoas que ele conhecia. Dessas 5 pessoas, elas tinham alguns resultados. E ele começou a escrever o que essas 5 pessoas tinham por que elas tinham resultado, né? E aí ele começou a perguntar, ele começou a escrever, ele falou assim, bom, eles tinham maior educação do que eu? Não. Eles tinham hábitos mais saudáveis? Não. Eles tinham integridade maior que eu? Não. E aí, finalmente, cheguei ao exame de outra qualidade do sucesso, de que tanto se ouve falar, a iniciativa. Aqui, embora contrariado, fui obrigado a admitir. Nesse ponto, meu relatório mostrava que eu encontrava muito abaixo dos meus amigos bem-sucedidos. A iniciativa. Se a gente não tem iniciativa, como é que a gente vai saber se vai dar certo ou não? Tem que ter iniciativa, meu povo. Bora lá. Vamos fazer o que precisa ser feito. Comece hoje, não espere amanhã, não. Comece hoje, planeje, coloque no papel, faça igual ele. Ponha no papel o que, que é que você quer fazer. Coloca lá, escreve, ó, voltando na visualização, no objetivo, descreva. Daqui a pouco você vai começar a ver, eu preciso assistir o vídeo tal, eu preciso seguir tal pessoa, eu preciso fazer tal curso, preciso ter um caderninho, sim, como fazer esses objetivos para ter clareza. Precisa aprender a ter clareza. O que que é clareza? Aí você vai começar a escrever, vai começar a ver que você está tendo o primeiro passo, a atitude. Preciso parar de pensar desse jeito. A atitude, tá? Vamos lá.
Eram cerca de 3 horas da manhã e os meus pensamentos estavam espantosamente claros. Pela primeira vez, via onde estava meu ponto fraco. Eu descobri que havia me contido, soldando-me cada vez mais profundamente. Descobri a razão pela qual me faltava em iniciativa. É que internamente eu não acreditava ter grande valor. Permaneci sentado o resto da noite revivendo tanto quanto era possível lembrar-me. Como que a falta de fé em mim mesmo havia me dominado e como havia utilizado minha mente para trabalhar contra mim. Percebi que tinha passado todo o tempo tentando me convencer que não podia avançar, em vez de dizer o que eu podia. Havia me desvalorizado. Encontrei traços dessa autodepreciação e em tudo que eu havia feito até aquele momento. Então raiou como uma aurora a percepção de que ninguém mais ia acreditar em mim, até que eu mesmo acreditasse. Descubra seus pontos fracos, escreva num papel e comece a trabalhar em cima disso. Tomei, portanto, uma decisão. Estou procedendo como um tipo inferior de segunda classe, mas de agora em diante eu vou me vender caro. Na manhã seguinte, estava eu lá com a minha confiança, pronto para fazer a entrevista. E durante a entrevista eu decidi ser o primeiro. Antes de chegar para ser entrevistado, eu criei coragem e pedi 750 mil dólares a mais do que eu ganhava. Mas depois de verificar que eu era um homem de valor, eu mudei a minha quantia para 3 mil dólares, 3.500 dólares a mais. E eu consegui. Consegui me vender assim, porque depois de uma longa noite de autoanálise, descobri em mim coisas que me tornavam muito mais vendável. Olha que interessante, gente. A gente chega num ponto que é um ponto que dói, é um ponto crítico. E se a gente tiver preguiça de fazer, a gente também nunca vai ter nada, não, tá? Se você tem preguiça, olha aqui, vou olhar para você aqui. Será que eu posso tirar o óculos agora? Ó. Se você tem preguiça de fazer a tarefa, significa que você não está pronto para você receber o que você deseja. Então, vamos fazer. Bom, então bora lá, gente. Olha só. Ele, primeiro, anotou os pontos fracos dele. Ele o ego dele ficou lá no chão. Ele colocou o ego lá embaixo, porque ele conseguiu reconhecer que ele não tinha iniciativa, que ele pensava pequeno, que ele se sentia fraco, que os outros eram merecedores e ele não, que ele, na verdade, era um zero à esquerda, né? Ele não tinha nada. Ele era muito menos do que a média. Ele mesmo pensava isso dele. Então as pessoas nunca iam acreditar nele. Então, se ele fosse naquela entrevista e ele simplesmente aceitasse qualquer valor, a pessoa simplesmente, sim, eu aceito qualquer valor. No caso dele, o que eu tô querendo dizer é assim, quando a gente vai fazer uma entrevista, eu trabalhei fazendo entrevistas, muitas entrevistas durante muitos anos. Quando o entrevistador, ele já tem o valor ali exato que ele vai contratar o funcionário, ele tenta chegar ao máximo daquele valor. Só que, se a pessoa é uma pessoa que ela acredita que ela tem um potencial, ela tem uma vivência, ela tem uma experiência, e a pessoa se torna atrativa para ser contratada para aquela determinada empresa, e ela fala assim: olha, a minha pretensão salarial é X, 2x. O entrevistador vai anotar e vai falar para a empresa: não, eu encontrei um profissional assim, 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 e a pretensão salarial dele é 3x. A empresa ela vai ficar interessada. Claro que vai. A gente sabe que tem cargos que é assim: olha, o valor do salário é X, ou você quer ou você não quer. Próximo. A gente sabe que assim também funciona. Funciona. Mas nesse caso, ele estava trabalhando por comissão, ele era um representante comercial e ele sim poderia colocar o preço que ele quisesse. E por que que você aí não pode? Por causa da sua profissão? Tá vendo? Eu fiz uma pegadinha com você. Por que que você não pode receber um valor X daquilo que você merece? Porque a gente recebe aquilo que a gente merece, que a gente acredita que merece. Quando a gente pensa assim, ah, mês que vem, quem trabalha por comissão, mês que vem acho que eu vou receber tantos reais, tantos mil reais.
quando você vai receber, você fala: "Nossa, eu pensei nesse valor". Então vamos tomar cuidado com o que a gente pensa. Se faz sentido para você, curte, compartilha, comenta, deixa sua dúvida, sua pergunta que a gente responde. Bom, sua mente é uma fábrica de pensamentos. É uma fábrica muito produtiva e você faz muitos pensamentos diários. Eles são reencarregados da produção nesse estabelecimento por 2 capatazes. Ai, gente, eu pus uns slides aqui, acabei nem falando, ó, lá, ó. Troque o vou tentar por vou fazer. Tenha certeza que você vai alcançar. Então, a gente não pode falar, vou tentar fazer um vídeo no YouTube. Se as pessoas assistirem, amém. Se as pessoas não assistirem, amém também. Vou tentar e vou fazer. Vou fazer os vídeos no YouTube e vão ter milhares, centenas de milhares de pessoas que vão assistir, tá bom? E que vai agregar, claro, gente, a intenção é agregar na vida de alguém. Você já conhece os seus 2 capatazes que vivem à sua volta? Aí está o senhor Derrota e o senhor Triunfo. Te apresento. Ó, o senhor Derrota tristinho, né? Opaco. E o senhor Triunfo ali, ó, bem sereno, feliz. Ele tá até ali num lugar bem gostoso, acho uma praia, né? Esse senhor Triunfo tá bom demais. Então, vou apresentar aqui para vocês esses encarregados. O senhor Triunfo encarrega-se da produção de pensamentos construtivos, pensamentos positivos, tá? Ele é especialista em produzir razões para as quais você é capaz e qualificado. Então, o senhor triunfo, ele é aquele que vai te ajudar em produzir pensamentos positivos. Então, quando você pensar em positivo, o senhor triunfo vai estar ali, com esse sorrisão aí, ó. Estou aqui pronto para te ajudar, meu amigo, minha amiga. Então, você vai começar a fazer pensamentos positivos, construtivos, e ele vai começar a trazer ferramentas para você realmente acreditar que é capaz e você começa a fazer algo, tá? E aí a gente tem um senhor derrota. O capataz, senhor derrota, ele produz pensamentos depreciativos, negativos, que também faz com que você acredite que você não é capaz, que você é incapaz, que você é fraco, que o outro pode, você não. Os dois, tanto o senhor derrota quanto o senhor triunfo, eles estão sempre alerta. Sabe aquele nas histórias infantis, nos desenhos, que colocava um anjinho e um bichinho lá, né? Com garfinho, com chifrezinho. Vocês sabem, aquele bichinho. E aí, o que que acontece? É o senhor derrota e o senhor triunfa dentro da nossa mente, a gente mesmo ali. Sabe quando você vai tomar uma decisão, você vai fazer algo, aí fala para você mesmo assim: "Ah, eu não vou conseguir". Aí o senhor derrota, ele fala: "Ah, verdade, você não vai conseguir mesmo não. Ai, nem tenta. Ai, não tenta não". Aí você fala assim: "Ah, mas se eu fizer e der certo?". "Ah, eu vou fazer porque vai dar certo". Aí o senhor triunfo vem e fala: "Isso mesmo, faz, você pode, você é realizadora, realizador, você é merecedora, merecedor", né? Então, o senhor derrota o seu triunfo. Então, a gente precisa saber quem é que a gente vai ativar. Os dois, né? Tá aí, ó. Qual amigo você vai convidar para te acompanhar hoje? O senhor derrota ou o senhor triunfo? O amigo que você acordar. Se você acordar reclamando do colchão, se você acordar que tá frio, se você acordar reclamando, tá, gente? Se você acordar reclamando, a primeira reclamação você vai ativar o senhor derrota. E a sua energia, ela vai ser uma energia ruim, que ela também pode mudar todinha a energia do ambiente que você tá. Se você acorda agradecendo, por isso que fala-se muito da gratidão. Se você acorda agradecendo, o que, que vai acontecer? Vai ativar o seu triunfo. Aí você agradece pela chuva. Estão ouvindo barulhinho de chuva? Você agradece pela chuva. Você agradece pelo colchão que você tem, você agradece por acordar numa casa gostosa, você agradece por sentir um cheirinho de café, você agradece pelo barulho das crianças, você agradece e vai transformando aquele dia e vai ressignificando, tá? Então é importante qual é o capataz ou o seu amigo que você vai chamar hoje, o senhor derrota, o senhor triunfo. E na hora de dormir também, gente, porque se a gente vai dormir com o senhor derrota, rapaz, parece que outro dia ele já tá ali te esperando de manhã. Então, por isso que a gente tem que trabalhar muito isso daí.
Bom, ele já fez parte da minha vida já. Por isso que eu falo isso para vocês, gente, tá? Chegou a hora de fazermos a nossa mente trabalhar a nosso favor, em vez de contra nós. Então, para ver como eles trabalham, você pode fazer um teste. Então, demos um exemplo. Fale consigo mesmo. Hoje é um dia horrível. Este sinal aciona o senhor derrota. Foi o que a gente conversou ali nos segundos antes, né? Quando você aciona o senhor derrota, ele vai te sugerir várias coisas. Ah, verdade, tá muito frio, ou tá muito quente, seus negócios, ó, hoje tá pandemia, vai ficar ruim, né? Você vai ganhar menos. Ah, imagina, vai procurar um emprego porque você não vai encontrar. Ah, vai abrir um negócio, vai fazer um projeto novo. Não, não faz isso não. Fica quietinho aí que dá trabalho. Você vai ter que pensar, vai ter que editar, você vai ter que contribuir, dá trabalho. Não faz não, tá? E aí, do mesmo jeito que o senhor derrota vem, você pode também fazer o seguinte, fazer o teste do senhor triunfo. Você acorda e fala assim, ai, que dia ótimo, né? E aí você tá dando um sinal que o dia vai ser bom. Você pode começar com uma música. Que tal colocar uma música de bom dia, né? Existe uma música aí que eu gosto bastante, que uma amiga minha me indicou, inclusive doutora Estela Sonoda, um beijo. Ela me indicou, ela falou, Gi, tem uma música muito boa, que fala assim, é da Thalita Palharim. Fala bom dia, tenha um ótimo dia. Gente, eu não sou cantora, não, não dá, né? Mas enfim, fala assim: bom dia, tenha um ótimo dia. Bom dia, mãe, bom dia, Espírito Santo, bom dia. Fala bom dia para todo mundo, tá? E aí começa a fazer afirmações. Você tá fazendo afirmações para você daquele dia. E aí o seu dia com certeza fica mais leve. Faz esse teste, vocês vão ver. Ou coloque alguma outra música também que fale coisas positivas, tá? Se você acordar, colocar música de tristeza, música de dor, de traição, música de sofrência, você vai sofrer o dia inteiro aí, ó. Então vamos colocar música astral, gente. Tem momento para tudo. Mas a gente precisa trabalhar muito esse momento de fazer o nosso dia ser melhor, o nosso ambiente ser melhor e trabalhar o nosso lado positivo. Quanto mais trabalho você der para esses capatazes, mais forte você vai se tornar. Se você conferir mais encargo para um ou para outro, isso vai depender, né, de um ou de outro. Eles vão te responder da forma que você os convidar. Então, o Senhor Triunfo, durante 100% do seu tempo que você dispõe, quando o pensamento se meter em sua cabeça, pede para ele, chama ele, que ele vai te ajudar. Aproveite as oportunidades que aparece no seu dia a dia, né? E você precisa entrar. Olha, aqui já passou um pouquinho. Opa, aqui, ó. Sorteio foi responsável por produzir pensamentos construtivos. Tá aqui. Então, a gente tem esses dois. Eu vou deixar essa frase aqui para vocês, para a gente encerrar por hoje, tá? Que a gente vai encerrar esse vídeo e depois, na sequência, eu vou descrever aqui 3 dicas. É isso mesmo, produção? É isso. 3 dicas com exercício para vocês fazerem, que vai ajudar aí a mudar o pensamento. Esse negócio do pensamento é sério, gente. Vocês acham que é só, eu sou uma pessoa positiva. Eu sou uma pessoa positiva. Eu sou uma pessoa positiva. Não, é sério, você precisa fazer as técnicas. Por isso que eu super respeito as pessoas que meditam, que fazem yoga, que fazem mentalização, visualizações, quadro dos sonhos, que espalham as fotos por aí, as pessoas que contribuem, porque isso é muito sério, a gente precisa salvar vidas, a gente precisa salvar pessoas. O pensamento negativo, ele destrói, o pensamento negativo, ele traz uma depressão, o pensamento negativo, ele traz a tristeza profunda, o pensamento negativo, ele afasta as pessoas que a gente verdadeiramente ama, ele faz a gente machucar essas pessoas. Então, a gente precisa contribuir com essas pessoas. A gente precisa trabalhar seriamente nesses pensamentos, tá? Vou deixar aí para vocês. Entre, vem cá. A porta do sucesso está mais aberta do que nunca. Entre na fila agora que você vai se juntar ao grupo dos escolhidos, que conseguirão o que desejam na vida. É isso, gente. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui.
Se vocês gostaram ou se vocês não gostaram, vocês curtem ou vocês dão um dislike, mas vocês comentam. Isso é importante para mim, isso é importante para o meu crescimento profissional, para o meu crescimento pessoal, para que eu possa conseguir contribuir, transbordar nessa terra, mesmo que seja 1% do meu conhecimento com alguém que está aí do outro lado esperando, alguém que está escutando, alguém que recebeu esse vídeo. Gratidão a você que ficou comigo até o final. Gratidão a você que compartilhou, gratidão a você que se inscreveu, que colocou um like. Se fez sentido para você, comenta, deixa a sua pergunta, qualquer dúvida também. Tem o meu número do WhatsApp, eu estou disponível para conversar com vocês, ok? Então, uma ótima noite, um ótimo dia, uma ótima tarde para vocês e até o próximo vídeo. Te espero lá!